Domingo, 9 de janeiro de 2011. O Fantástico desta noite começa com a imagem do repórter Eduardo Faustini botando a réplica de um fuzil dentro de uma mala de viagem. Esta réplica pesa 2,5 kg e é toda feita de aço. O repórter do Fantástico vai tentar embarcar com essa mala nos principais aeroportos do Brasil, em cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. Será que ele vai conseguir furar a segurança dos terminais aéreos? Boa noite. Boa noite. Olha, a reportagem que você vai ver agora serve como um alerta importante para as nossas autoridades. Será que os aeroportos brasileiros são mesmo seguros? Será que os milhões de passageiros que circulam por nossos aeroportos podem viajar tranquilos? Pois é, em 1996, aqui no Fantástico, o mesmo repórter Eduardo Faustini montou uma bomba sem material explosivo, mas com detonador eletrônico ativado. E despachou a mala com essa cópia perfeita de uma bomba nos aeroportos do Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Em todos eles, o repórter embarcou sem problemas. Na época, o jornalista William Bonner entrevistou por telefone Adir da Silva, então presidente da Infraero, empresa do governo federal responsável pelos aeroportos mais importantes do país. O senhor teria para dar ao público brasileiro que nos assiste agora e que pretende viajar nos próximos meses um prazo para que os aeroportos brasileiros tenham um sistema de segurança que o senhor considere totalmente eficiente? Isso é uma questão de tempo, nós estamos comprando equipamentos. Qual é a nossa tarefa atual? Nós estamos querendo passar todas as bagagens no raio-x. Vamos fazer um tremendo investimento, estamos avançando. Um ano depois, em 1997, a jornalista Fátima Bernardes anunciava aqui no Fantástico. Decidimos refazer o teste, embarcar com uma bomba na bagagem, sem explosivo e com o único objetivo de avaliar a segurança desses aeroportos. Mais uma vez, e nos mesmos aeroportos, a bomba passou na bagagem do repórter sem ser detectada. E o Brasil vai receber visitantes do mundo todo para a Copa do Mundo de 2014 e também para as Olimpíadas de 2016. A pergunta é, será que nós estamos preparados? A reportagem especial do Fantástico começa agora. A Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao país Brasil. Rio de Janeiro. O repórter Eduardo Faustini passou por 6 aeroportos internacionais. Todos pertencem a cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo: Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele passou também pelo Santos Dumont, no Rio, e Congonhas, em São Paulo. Tudo isso entre o Natal e o Ano Novo, época de muito movimento nos aeroportos. Para o novo teste, o Fantástico encomendou a um escultor a réplica de aço de um fuzil AR-15, muito usado pelos traficantes no Rio de Janeiro. E também pelas forças especiais dos Estados Unidos no Afeganistão. O AR-15 tem alto poder de destruição. Veja só os tiros disparados em alvos de metal. Mas a nossa réplica não atira. Tomamos o cuidado de fazer com que ela não tenha qualquer mecanismo parecido com os do AR-15 de verdade. É só uma escultura. É totalmente uma obra de arte, porque ela só está conservando a silhueta original, mas o resto das partes está bem claro, que tem as soldas bem em evidência, para mostrar que não tem nada a ver com a arma original. Procuramos também não deixar o furo, que é uma coisa que identifica muito a arma, é o furo do cano, não tem furo. Fizemos mais ainda. Botamos também na mala 1 quilo de açúcar num saco transparente para simular cocaína. E pusemos R$100 mil em dinheiro cenográfico, aquele usado em novelas. Aeroporto Internacional de Guarulhos, estado de São Paulo. Você me arruma um lacre, por favor? Antes de embarcar para Curitiba, o repórter coloca um lacre na mala que leva a réplica do fuzil, as notas e o açúcar. E ali vai a mala, pronta para ser colocada no porão do avião. No aeroporto de Curitiba, nosso repórter recolhe a mala normalmente. Agora de Curitiba para Belo Horizonte.
O repórter despacha a mala que está pesada. A mala vai embora sem problemas. Terceira etapa. Estamos em Confins, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Do ônibus que leva o repórter Eduardo Faustini e o cinegrafista Luiz Paulo Mesquita até o avião, dá para ver as máquinas de raio-x. Mas o uso delas é obrigatório apenas nos voos internacionais, como a gente vai explicar daqui a pouco. Chegamos a Fortaleza e retiramos a mala tranquilamente. A réplica do fuzil continua lá dentro. Agora deixamos Fortaleza. Tem bagagem? Só essa aqui. E chegamos ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Do Rio, vamos a Brasília. E de volta para o Rio. Esta já é a 6ª viagem. E o conteúdo da mala não foi detectado em nenhum aeroporto. Do Rio, voltamos a São Paulo. E do aeroporto de Congonhas, fomos de ponte aérea para o Santos Dumont, de volta ao Rio. Lá está ela, a nossa mala vermelha, saindo do avião. E aparecendo na esteira de bagagens. Foram 8 voos. Em todos eles, passamos facilmente com a réplica do fuzil e mais o açúcar simulando cocaína e as notas de dinheiro de novela. A primeira parte do nosso teste está encerrada. Os nossos aeroportos estão com a segurança precária. Eu acredito que até a Copa do Mundo, se não houver uma modificação, e até as Olimpíadas, nós teremos um caos em termos de segurança. Depois de tanto vai e vem, sem que o conteúdo da mala tenha sido detectado, fica a pergunta: por que conseguimos passar tão facilmente por todos esses aeroportos? Nos voos nacionais não existe fiscalização de bagagem de porão. Veja o que aconteceria se aparelhos de raio-x fossem usados nos aeroportos por onde passamos. Botamos nossa mala nessa máquina de uma empresa especializada em segurança. A máquina dá o sinal. Dentro da mala existe um objeto com bastante metal. E ainda mostra perfeitamente a silhueta de um fuzil. O que é azul aqui é a parte metálica dos objetos que estão dentro da máquina. Então tudo que é azul é metal, né? Então a gente pode ver aqui bem nítido o contorno de uma arma. Além de dar ao operador a imagem completa do que há no interior da mala, a máquina tem um sistema de cores que avisa qual o tipo de material encontrado. Em laranja, o que aparece são objetos orgânicos. Então, quando tem uma grande concentração de laranja ou uma grande concentração de alaranjada, a gente pode considerar que é um objeto orgânico com uma densidade parecida com o de um objeto suspeito, parecido com algum pó, droga, alguma coisa assim, um pacote, né? E aqui embaixo, até pela quantidade de quadrados que a gente tem na imagem, ó, aqui a gente pode dizer que pode ser que tenha um dinheiro aqui, pode se considerar, né? Quando o material é orgânico, como a cocaína, a máquina tem mais um recurso. Ela destaca o objeto para alertar o operador. Teria a possibilidade de uma mala dessa passar por uma máquina dessa, pelo raio-x, sem ser detectado tá aí dentro? Não, não. Hoje em dia, é quase impossível de uma mala com uma arma tal tamanho passar por uma inspeção de bagagem de porão, não ser percebida. Isso nos Estados Unidos, nos países da Europa, por exemplo. A gente constata que no Brasil, realmente, esse desafio ainda está pela frente. Veja como é feita a segurança nos Estados Unidos. Aeroporto de Newark, Nova Jersey. Nos Estados Unidos, toda a bagagem despachada pelo passageiro é vistoriada no raio-x, inclusive nos voos domésticos. É uma obrigação prevista por lei, mas essa é só uma das tecnologias usadas para que os Estados Unidos não sejam atacados novamente. O Fantástico entrou na área de segurança do aeroporto de Newark para acompanhar as buscas por armas, explosivos e drogas. A mala do passageiro é inspecionada sem a presença do dono. Ele não é autorizado a acompanhar a vistoria. E, de repente, acende a luz vermelha. Isso indica a presença de um material suspeito. Pode ser um explosivo. A bagagem é então separada e passa por uma revista manual.
Aqui, os agentes federais usam também um paninho. Se essa mala carrega ou carregou explosivos, eles conseguem recolher pedaços da substância impossíveis de serem vistos a olho nu. Em seguida, o pano é examinado nesta máquina. Sinais sonoros e visuais dão um alerta. Será que a mala é de um terrorista ou é alarme falso? Depois de o primeiro teste apresentar alguma suspeita de material explosivo, os funcionários aqui do aeroporto eles vão limpar a máquina para ver se o problema está no equipamento ou se realmente há algum material suspeito naquela bagagem. Eles passam o pano na mala novamente. Não é explosivo. Mesmo a alta tecnologia, às vezes, falha. Ou o problema estava na máquina, ou então o alerta foi dado por causa de restos de cosméticos, que às vezes disparam o alarme. Enfim, sinal verde para seguir viagem. Mas antes, os agentes colocam dentro da mala um aviso de que ela foi aberta. Por causa de toda essa segurança, cada vez menos as pessoas travam as malas na hora de viajar. Hoje, aproximadamente 10% dos passageiros usam cadeados. O Departamento de Segurança do Transporte Aéreo aqui dos Estados Unidos recomenda 10 tipos de cadeados. São cadeados que eles têm a chave para abrir aqui, caso necessário. Agora, se for um tipo de cadeado diferente, aí sim, ele será arrombado. Procedimentos assim levaram os agentes federais americanos a apreenderem 32 mil itens proibidos. Isso só no ano passado. E entre eles havia explosivos e armas de fogo. Depois de passar por 8 dos principais aeroportos brasileiros com a réplica do fuzil na bagagem, o Fantástico resolveu fazer um teste ainda mais ousado. Seria possível viajar com o nosso fuzil dentro da cabine de um avião? Pusemos a suposta arma num compartimento normal de uma bolsa e fomos de carro até o aeroporto da cidade mineira de Juiz de Fora. De lá, nossa intenção era voar até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o maior do Brasil. A réplica do fuzil está dentro da bolsa e o teste final é passar pela segurança e entrar no avião sem que a réplica seja descoberta. Repare que o repórter tem que passar pelo detector de metal. Mas a mala fica na bancada para ser revistada manualmente, porque no aeroporto de Juiz de Fora não existe máquina de raio-x para bagagem de mão. O repórter do Fantástico é então revistado. Agora a bolsa dele também é inspecionada. Mas o nosso fuzil passa pela revista. Ok, obrigada, boa viagem. Eu te agradeço. Enquanto espera o momento de embarcar, numa área restrita, o repórter abre a bolsa. Aí está o nosso fuzil. Ele embarca normalmente, sem ser incomodado por ninguém. Obrigada e um bom voo. Veja esta cena. Em pleno voo, o repórter abre a bolsa e exibe o que poderia ser perfeitamente uma arma de verdade. A todos, desejando uma boa tarde, esperamos revê-los a bordo de uma de nossas aeronaves. Pela atenção, obrigado e a todos um bom final de voo. O repórter desembarca em Guarulhos. Aviões de todo o país e de várias partes do mundo estão nesta pista. Junto com os outros passageiros, o repórter pega o ônibus até a área de desembarque. Ele passa por toda a parte interna do aeroporto com o nosso fuzil debaixo do braço. De Guarulhos, ele segue para o aeroporto de Congonhas. Embarca num voo para o Rio de Janeiro, agora despachando a réplica na bagagem, que mais uma vez não é detectada. Aí dentro está o nosso fuzil chegando ao aeroporto Santos Dumont em sua última viagem. Foram quase 12 mil quilômetros de voo. Foram 9 aeroportos. É assustador.